Você acredita que o complô internacional envolve o ZEU ou tem mais países envolvidos? Já que existem provas de que a Rússia influenciou para a eleição de Trump em 2016. Cara, vamos lá, vamos falar disso aqui que eu acho interessante. A gente tem que entender que no mundo existe um princípio, tá, das relações internacionais, que é a anarquia internacional. Isso é uma das várias linhas, mas isso é uma coisa até bem básica nas relações internacionais, que diz que cada país tem a sua autonomia internacional para agir da forma que quer. E quando você entra em acordos internacionais, é para que essa autonomia seja substituída por uma vontade de conciliação com outras potências para garantir uma estabilidade para todo aquele grupo ou para todo mundo, como é o interesse, por exemplo, da Carta Universal dos Direitos Humanos, que é basicamente para garantir os direitos humanos a todos. Então, nessa anarquia internacional, cada país tem o seu interesse. Os Estados Unidos, eles têm um planejamento e uma organização de um projeto imperialista. Eles querem construir e desenvolver um império. Então, começa por aí. Eles querem um império. Agora, como se dá isso? Controlando as potências, fazendo jogo e por aí vai. A Wikileaks provou as atuações dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, eles se envolvem com outros países de acordo com seus interesses. Então, eles querem ter influência em todo o mundo. Por exemplo, onde é que os Estados Unidos têm base na Ásia? Eles têm base em Okinawa, que é no Japão, e eles têm base na Coreia do Sul. Beleza, então controlamos isso aqui. Tá, Oriente Médio. Eu tenho aqui Israel. Israel me apoia. Ok. América Latina, o que eu tenho? Eu tenho Porto Rico, eu tenho um controlezinho na região central, eu tenho Panamá, tenho embargos que eu fiz a Cuba. Beleza, América do Sul, o que eu tenho? Tá, eu tenho um acordo superficial aqui com a Argentina, com o Chile, com a Colômbia, tenho que atacar a Venezuela, tenho que atacar a Bolívia, Equador está mais ou menos, e Brasil agora está com a porteira liberada. Agora vem americano fazer treinamento aqui dentro, vem olhar a Amazônia, vem fazer o que quer, e a gente deixa tudo para lá. Eu acho que o jargão, inclusive, do Bolsonaro tinha que ser atualizado, né? Estados Unidos, acima de tudo, e Trump acima de todos. Eu acho que isso seria uma coisa muito mais atual para aquilo que é colocado. Então, existe um interesse específico americano em um controle internacional. Existem outros países? Sim, só que esses países eles atuam com aquilo que a gente chama de oportunidade e conveniência. É oportuno para mim fazer um acordo com a União Europeia? Ok, então vou fazer. Me ofereceram um acordo com os Estados Unidos de livre trânsito de mercadoria, mas não livre trânsito de pessoas. Então, pode vir tudo que quiser de mercadoria, mas a pessoa não. Opa, isso é oportuno? Surgiu oportunidade? Surgiu. É conveniente? Não. Por quê? Porque aí entra um outro princípio, e é isso que eu quero comentar, a questão da reciprocidade. O Brasil, e aí eu tenho que fazer uma análise crítica, né? O Fernando Henrique Cardoso e o Lula tomaram medidas muito boas em relação a políticas externas. Por quê? Porque os Estados Unidos quis pressionar a ALCA, uma área de livre comércio das Américas. O que o Fernando Henrique fez? Falou, olha, se for para ter uma área de livre comércio, tem que ter um livre trânsito de pessoas. Sem isso, não dá. Não, mano, tem que fechar isso aqui. Se quer assim, então vem cá, União Europeia, vamos negociar. Então, uma forma que você tem tem alguém aqui me atacando, essa pessoa tem muita força. Tudo bem, eu vou me aliar com essa outra aqui. Então, assim, a Rússia ainda, assim, dizem que houve interferência e etc. Pode ser que tenha havido, não tenho certeza, mas a questão pode ser que a Rússia tenha escolhido por colocar um cara mais caótico, como é o Trump. Eu admito que para o mundo, Trump é péssimo. Qualquer coisa assim, tipo, qualquer coisa menos radical já começa a melhorar.
Porque o maior problema para a gente é extremismo. O extremismo vai trazendo a gente para a ditadura, e ditadura não é interessante, tá? Então, fechando essa questão, o ponto é, os Estados Unidos têm interesses no mundo. Aonde eles puderem fazer acordos que sejam oportunos e convenientes para eles, eles vão fazer. Eles têm poderio de mercado, eles têm poderio militar, eles têm influência. Então, por exemplo, o Trump pode chegar lá e falar: ah, o vírus chinês, porque a China é culpada, porque a China é isso, aquilo, outro, porque eles têm poder, porque a China não vai parar de negociar com eles. Agora, quando o Bolsonaro e seus 3 patetas ou 4 patetas de filhos aí falam alguma coisa e a China se ofende, o que acontece? A China foi, terminou um contrato com o Brasil e fechou um contrato com os Estados Unidos. Época de pandemia, facilitaram primeiro para os Estados Unidos e depois para o Brasil. E o que o Brasil ganhou repetindo as frases do Trump? Não ganhou absolutamente nada. O Brasil está perdendo o seu espaço de reciprocidade internacional, em que você me trata bem, eu te trato bem. Você me trata mal, eu te trato mal. É assim que o Brasil sempre atuou e essa posição do Brasil sempre foi respeitada. O problema é que o Brasil agora está se submetendo, né? É muito triste isso. Antigamente, inclusive, eu tenho esse detalhe para comentar, antigamente, americano era deportado do Brasil, sabia? Quem sabe aí dessa história? Antigamente, quem viesse para o Brasil, fosse americano, e não fizesse visto, era deportado. E por que era deportado? Porque o Brasil, para você entrar nos Estados Unidos, você tem que ter visto americano. Então o Brasil fazia o quê? Ah, então os brasileiros têm que ter visto para ir? Ok, então para vir para cá tem que ter visto também. E aí o que acontecia? O Brasil colocava um prazo de visto igual ao prazo americano. Então, se estivesse demorando 2 meses, visto americano demorava 2 meses. Então, a avacalhação era recíproca, sabe? Então, assim, eu acho que isso também é uma forma de você criticar esse sistema, né? Uma forma de você criticar como as coisas se colocam em prejuízo da população. O problema é que, como eu estou dizendo, os interesses americanos eles prevalecem pela influência deles. Se a gente conseguisse unir mais os países latino-americanos, a gente teria uma identidade maior e teria mais força. Mas, por exemplo, me fale 3 cantores da Argentina, 3 cantores da Bolívia, 3 cantores do Equador. Dificilmente alguém vai saber. Agora fala 3 cantores americanos. Todo mundo vai saber. Entende? Então, assim, é complicado. É bem complicado.